carimbó é esse? De falta maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu vem? Vindo baixo. De Alter do Chão, meu próximo destino era Manaus, e eu tinha que pegar um barco por 2 noites para chegar lá. Então tinha um casal ficando no quarto compartilhado comigo e a gente dividiu um táxi até o porto. E lá eu comprei a passagem na hora e a gente embarcou. Só que o barco estava marcado para sair às 10 horas, depois remarcaram para meio-dia. E ele finalmente acabou saindo a 1 hora da tarde, isso por causa de um carregamento imenso de tomates que eles estavam colocando no barco, e esse carregamento iria com a gente para Manaus. E eu fiquei empolgado porque esse casal tinha vindo de Manaus para Santarém, e a gente agora estava fazendo o caminho inverso, e eles falaram que eles viram vários botos pelo caminho. Então eu meio que decidi ali que aquela viagem para mim ia ser de caça aos botos, visualmente pelo menos. E daí que já na primeira hora eu vi um boto quando a gente estava saindo de Santarém. Tudo bem que eu vi só a barbatana dele, um pedaço das costas, porque ele estava só saindo um pouquinho da água, mas já comecei bem. E o problema desse barco é que o redário estava lotado. Então estava um pouquinho complicado de encontrar lugar, mas a gente encontrou. Só que como no redário fica todo mundo muito perto, então é meio ruim você ficar no meio do pessoal. Como o redário estava lotado, eu decidi descer lá no compartimento de carga, e daí eu perguntei para um cara lá que trabalhava no barco se a gente podia dormir por lá. E ele disse que sim, e não tinha quase ninguém lá no compartimento de carga. Tinha só parte da tripulação. Daí eu falei pro casal, a gente desceu super animado, a gente escolheu o melhor lugar, botou as nossas redes e ficou tudo de boa ali naquele lugar por uns 10 minutos. Porque você sabe, né? Pobre é igual a lombriga. Quando sai da merda, morre. Depois desses 10 minutos de felicidade, a gente foi expulso do barco. A gente até tentou convencer o capitão, dizendo que a gente tava viajando junto, e que a namorada do cara tava vomitando e tava se sentindo doente. Só que ele falou que ficar naquele compartimento era proibido e os órgãos responsáveis iriam reclamar assim que a gente chegasse na primeira cidade. Então beleza, a gente saiu. E como eu já tinha passado 3 dias num barco, eu montei meio uma estratégia para pegar um lugar bom. Você tem que ter na cabeça que são 2 redes ao seu lado. Então o melhor a se fazer é pegar um lugar onde a sua rede ou fique mais acima ou fique mais abaixo, porque aí você vai ter mais espaço na vertical. E o lugar que eu peguei era ao lado de 2 crianças, uma devia ter uns 2 anos e a outra devia ter uns 6. Ou seja, elas ocupam muito espaço e então eu tinha muito espaço sobrando. A embarcação que a gente pegou se chama Golfinho. Todo mundo diz que ela é melhor, que ela é mais rápida, e realmente ela tem mais banheiros, o bar é maior e fica no 3º andar, não ao lado do redário, com aquela música tocando o dia todo. Só que eles têm umas coisas muito excepcionais, como uma placa dizendo proibido jogar baralho. Que porra é essa? E também tem uma sirene que informa o horário das refeições, então fica difícil de você perder as refeições. Servindo o nosso jantar. Portanto, as fichas para o jantar já estão sendo vendidas. Só que nesse barco as coisas são mais caras que no barco anterior. O almoço e o jantar no barco anterior eram R$10 e nesse barco é 15. Mas beleza, vida que segue, estamos ali no barco, eu tô de boa ali entre as crianças. Parece um negócio meio pedófilo. E a gente na primeira noite teve um pôr do sol maravilhoso. Que carimbó é esse? De falta maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu vem? Vindo baixo Tocantins pra tocar aqui em Belém. Que carimbó é esse? De falta maneiro, gostoso brejeiro, de onde é que tu é? Das cabeceiras do rio, dos lagos, dos igarapés. E nessa de ficar entre as crianças, deu que eu comecei a conversar com uma delas e o pai dela era professor de geografia em Manaus. E ele praticamente me deu uma aula. Ele falou que o rio Amazonas vem dos Andes, que é uma área muito fértil. A coloração do rio é de acordo com o lugar que ele nasce. Então o Rio Negro ele deve nascer em algum lugar que tenha a coloração mais escura de terra, enquanto o Rio Solimões é uma mais clara. Ele falou que o porto de Manaus foi feito pelos ingleses e ele é de ferro e tem uma boia. Então quando o rio sobe ou desce, isso não atrapalha o porto e os barcos. E olha que ali o rio varia uns 5 metros na época de cheia. E eu falando com a filha dele, ela falou que tinha visto tubarão, e eu fiquei meio assim, né, porque tubarão no rio é muito estranho. Só que o pai dela falou que de vez em quando aparecem tubarões e baleias que entram no rio Amazonas, atrás de cardumes de peixes ou coisa do tipo. Ele também falou do pirarucu, que é um peixe muito estranho, que ele necessita de ar, ele sai da água e volta, porque ele necessita por algum motivo de ar. Então, no final, essa viagem foi mais chata que a viagem de barco anterior, porque ela não tinha viajantes, era só o pessoal que estava se deslocando mesmo. Porém, grande parte desse percurso você tem internet no celular, então dá pra compensar ali de alguma forma. E o problema que eu tive é que minha rede ela tava quase rasgando ali perto dos punhos, então a minha última noite foi muito mal dormida, porque ela ficava meio que baixando assim um pouquinho e eu ficava com medo de cair no chão. E eu acabei acordando 3, 4 horas da madrugada. Na chegada a Manaus, a gente vê logo o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. O Rio Negro é mais escuro, o Rio Solimões é mais claro. E como essas águas estão em temperatura diferente, em velocidade diferente, ela tem uma consistência diferente, eles acabam não se misturando, só se misturam lá na frente, formando o Rio Amazonas. E nessa chegada ali eu vi 2 botos e eu consegui gravar um deles. E finalmente, depois de 2 noites, a gente chega a Manaus, que vai ser o tema do próximo vídeo. Da raiz da Sapopema construí minha viola.
Então se você tem alguma pergunta, coloca aí nos comentários, dá um joinha, compartilha. Não se esqueça de me seguir no Instagram para acompanhar essa viagem ainda mais ao vivo. O próximo vídeo é sobre Manaus. Que carimbó é esse? De toque maneiro, gostoso, brejeiro. Deus ainda tem pra voltar.